Bom dia, eu sou a Giovana. Hoje eu vou apresentar os principais achados do monitor sobre munições clusters de 2025. Esse relatório ele é fundamental para quem quer entender a agenda, não só sobre munições clusters, mas também do desarmamento humanitário. Vocês vão perceber que muitos dos temas que ele levanta têm conexão com outras apresentações que já vimos durante o curso. E antes de entrar nos dados, acho que é importante a gente entender o que é um monitor e por que ele importa. O monitor sobre munições clusters ele está na sua 16ª edição. Ele é produzido pela Landmine and Cluster Munitions Monitor, que é o braço de pesquisa e monitoramento de duas grandes campanhas internacionais, que é a CMC, a Coalizão sobre Munições Clusters, e a ICBL, que é a Campanha Internacional para Banir Minas Terrestres. Como a gente já falou antes, a ICBL ela foi fundada em 92, foi responsável por incidir, liderar o processo de Ottawa, que culminou no Tratado de Erradicação de Minas Terrestres em 97. E quando o debate sobre munições clusters ganhou força nos anos 2000, um grupo de ONGs percebeu que ia ser necessário replicar o mesmo modelo do processo de Ottawa. Então, em abril de 2003, durante uma conferência internacional em Dublin sobre remanescentes explosivos de guerra, 12 organizações se uniram para criar a CMC, a Coalizão sobre Munições Clusters. Ela seguiu exatamente a mesma lógica da ICBL, então de pressão da sociedade civil, documentação do impacto humanitário, advocacy junto a estados, participação ativa nas negociações, e o resultado foi a Convenção sobre Munições Clusters adotada em 2008. Hoje, essas duas campanhas trabalham juntas, sob a sigla ICBL-CMC, e o monitor é o maior produto dessa parceria. Ele cobre política de banimento, uso, produção, transferências, estoques, impacto humanitário. O foco dessa de 2025 é o ano de 2024, com informações atualizadas até agosto de 2025. E o que torna esse relatório tão importante é que ele é o mecanismo de monitoramento da própria Convenção sobre Munições Clusters. Ou seja, na prática, é ele quem fiscaliza se os países estão cumprindo ou não suas obrigações internacionais. É muito interessante o fato desse monitoramento ser realizado pela sociedade civil e não por um órgão governamental. Esse protagonismo da sociedade civil é uma característica muito forte no desarmamento humanitário, diferencia ele dos processos tradicionais de controle de armas. Como a gente viu com o Gabriel no primeiro dia de curso, os tratados clássicos de desarmamento, de controle de armas, eles eram negociados entre grandes potências, dominados por especialistas militares, diplomatas de carreira, e a verificação era feita entre estados dentro de fóruns fechados. Já no desarmamento humanitário, ele inaugura um novo multilateralismo, onde os processos negociais a sociedade civil não apenas pressiona de fora, mas participa ativamente das negociações, leva para o centro do debate vozes de vítimas, profissionais de saúde, trabalhadores humanitários, e depois monitora o cumprimento dos compromissos assumidos. E vocês vão ver essa lógica aparecer o tempo todo durante essa apresentação, como a sociedade civil é protagonista e essencial para suprir algumas lacunas. Bom, sobre a universalização, pela primeira vez na história, um Estado-parte denunciou o tratado. A Lituânia depositou seu instrumento de retirada em setembro de 2024 e essa retirada entrou em vigor em 6 de março de 2025. Vale lembrar que a Lituânia nunca usou, produziu ou estocou munições clusters, mesmo assim o governo decidiu sair, alegando que precisava manter um espectro completo de ferramentas decisivas, incluindo munições clusters. Isso foi principalmente diante do aumento das ameaças regionais, então os conflitos ali no leste europeu, uma referência clara à Rússia e o conflito na Ucrânia. Mais de 47 estados, o secretário-geral das Nações Unidas, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a própria CMC, vários laureados com o Nobel, eles expressaram uma preocupação gigantesca com essa decisão, inclusive na 12ª reunião de Estados-partes da Convenção sobre Munições Clusters, chegou assim, a adotar como prioridade explícita prevenir novas retiradas, promover a adesão universal. Diante disso, também, em novembro de 2024, a primeira comissão da Assembleia Geral da ONU votou em uma resolução sobre a implementação e universalização da convenção. Ela foi patrocinada por 16 países, entre eles Austrália, Alemanha, México, Noruega. Foram 139 países que votaram a favor, um contra e 38 se abstiveram. Então, a gente vê nesses números que a norma ela tem um apoio considerável, só que os padrões de votação também revelam que tem algumas tensões, algumas controvérsias. Então, por exemplo, países como Irã, Paquistão, Coreia do Sul, eles se abstiveram, mas cada um com suas justificativas. O Irã e o Paquistão, eles argumentaram
que a convenção emergiu de negociações fora do sistema ONU, que os instrumentos de desarmamento deveriam seguir processos consensuais, inclusivos, só que vários tratados de desarmamento humanitário eles foram negociados fora do sistema ONU, justamente porque os fóruns consensuais, então, por exemplo, a Convenção sobre Certas Armas Convencionais, se demonstraram incapazes de produzir avanços realmente humanitários. Então, invocar essa legitimidade multilateral para justificar a abstenção, na prática, só privilegia a ortodoxia procedimental sobre a proteção de civis. A Coreia do Sul, ela reconheceu o impacto das munições clusters, mas alegou circunstâncias de segurança única na Península Coreana, mesmo cenário do uso de minas terrestres, onde eles usam na fronteira entre a Coreia do Norte. Outra justificativa era que o país tem uma diretriz técnica que exige mecanismos de autodestruição e taxa de falha abaixo de 1% das submunições. Mas a gente sabe que isso não resolve o problema. Porque os princípios da distinção, da proporcionalidade, da precaução do direito internacional humanitário proíbem meios de guerras que são indiscriminados por natureza. Então, independente de qualquer melhoria tecnológica, isso não vai transformar uma arma estruturalmente indiscriminada em uma arma compatível com o direito internacional humanitário. Então, mesmo que não tenha falhas, mesmo que não fosse essa taxa de 40% que a gente sabe, se fosse de 1% a taxa de falha, o alcance dessa munição, como a gente já falou em apresentação anterior, é de campos e campos de futebol. Não tem nada que garanta que nenhum civil vá se ferir. Principalmente tendo em conta que os conflitos estão cada vez mais urbanos, sendo cada vez mais travados no meio de civis, das infraestruturas que os sustentam. Então, essa justificativa, por qualquer país que seja, não cola perante o direito internacional humanitário. Para quem estuda relações internacionais, isso é um sinal de alerta clássico sobre a fragilidade dos regimes internacionais. Quando a percepção de ameaça muda, estados que nunca chegaram a usar essas armas proibidas passam a questionar se realmente vale a pena manter os vínculos normativos, mas independente de qualquer coisa, a norma, ela existe, o estigma existe, mas nenhum dos dois é automaticamente permanente, eles precisam ser continuamente defendidos, renovados, sustentados pela pressão da sociedade civil, pelo compromisso político dos estados, porque o impacto humanitário não muda, muito menos o direito internacional humanitário, então a segurança humana precisa persistir, precisa permanecer no foco. Olhando aqui para o mapa do status da convenção, a gente vê em laranja os países que são estados-partes, em laranja um pouco mais clarinho, signatários, em cinza, países que não estados-partes. A África tem uma adesão de 81% dos membros da União Africana. As Américas também têm uma boa cobertura, com 77% dos membros da OEA. Já a Ásia é onde mais há defasagem. A ASEAN, com 10 países, tem apenas 3 membros da convenção, então 30%. E quando a gente olha para as grandes potências militares, então Estados Unidos, Rússia, China, Brasil, Israel, Índia, elas estão de fora e são justamente países com maior capacidade de produção. Sobre o uso de munições clusters, temos notícia boa e algumas preocupantes. A boa é que nenhum Estado-parte usou munições clusters desde a adoção da Convenção em 2008, mas os estados que estão fora da Convenção continuam usando. O caso mais documentado é o da Ucrânia, onde tanto as forças russas quanto as ucranianas usaram munições clusters em 2024 e na primeira metade de 2025. Além da Ucrânia, foi registrado novo uso em Mianmar e na Síria, e teve uma alegação do governo israelense também de que o Irã teria usado munições clusters em um ataque de mísseis balísticos contra Israel em junho de 2025. Já em julho de 2025, a Tailândia aparentemente admitiu ter usado munições clusters no conflito de fronteira com o Camboja. E eu quis também trazer aqui um pronunciamento do exército da Tailândia para vocês, para a gente analisar um pouco esse discurso. Então, abre aspas. Em 25 de julho de 2025, o Major-General Porta-Voz do Exército esclareceu a declaração do Camboja sobre o uso de munições clusters pela Tailândia, afirmando que o Exército Real do tailandês considerará seu uso necessário contra alvos militares para aprimorar a capacidade de destruição de alvos. Quando o projétil principal atinge o alvo, as submunições contidas nele detonam continuamente. Essas munições não são minas terrestres antipessoal e não têm efeitos residuais de longo prazo sobre civis após o uso. Quando a Convenção sobre Munições Clusters, que proíbe os países signatários de usar, produzir ou armazenar esse tipo de armamento, ela não é vinculativa para a Tailândia, visto que o país não é signatório
da convenção, assim como muitos outros, como os Estados Unidos, a Rússia e outros. Fecha aspas. Vocês acham que essa declaração está de acordo com os princípios de direito internacional humanitário? E a definição sobre munições clássicas que a gente já apresentou aqui no curso para vocês? Acho que não, né? Mas ainda assim nós vemos discursos como esse continuamente por parte de quem não faz parte da convenção. Bom, no tocante à produção, o monitor encontrou evidências de nova produção ativa no Irã, no Mianmar, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Inclusive, munições clusters produzidas pela Coreia do Norte foram usadas na Ucrânia em 2025, só que não está claro se foram usadas por forças norte-coreanas em operações conjuntas com a Rússia ou se foram transferidas para a Rússia e utilizadas pelas forças russas. Além disso, 17 países ainda produzem munições clusters ou reservam o direito de fazê-lo. Então, nem todos os países nós podemos confirmar se estão ativamente produzindo ou se apenas possuem estoques, mas há empresas com histórico de produção. Também houveram empresas que encerraram a produção, tanto em Israel quanto nos Estados Unidos, e uma empresa da Romênia saiu do setor. Aqui a gente vê o mapa de produtores. Em vermelho temos países que produzem. Vemos que o foco está principalmente ali no norte global, na Ásia. Em roxo temos países que já produziram, mas hoje encerraram essas atividades. Aqui na América Latina nós temos o Brasil como produtor e Argentina e Chile como ex-produtores. Sobre as transferências, os Estados Unidos realizaram ao menos 7 transferências de munições clusters para a Ucrânia entre julho de 2023 e outubro de 2024. Parte dessas armas transitou pela Alemanha, que é um estado-parte, e em junho de 2024, empresas da Índia e da Coreia do Sul promoveram suas munições clusters em uma feira de armamentos, a Eurostory, realizada na França, também estado-parte da convenção. Esses dois casos geraram assim, uma repercussão, porque, de acordo com a convenção, os Estados-partes também são proibidos de auxiliar, cooperar ou induzir outros a se envolverem em qualquer atividade que vá contra os objetivos do tratado, como, por exemplo, a exportação. Então, por mais que não fossem eles que estejam expondo as suas munições clusters ou realmente exportando, eles não deveriam colaborar com nada disso dentro do seu território. No lado positivo, nós temos avanços concretos na destruição de estoques. Desde 2008, 42 Estados-partes destruíram 100% de seus estoques declarados, um total de 1,49 milhão de munições clusters e impressionantes 179 milhões de submunições. O último país a concluir esse processo foi o Peru, em dezembro de 2023. Hoje, apenas 6 Estados-partes ainda retêm munições clusters, só que isso é permitido pela convenção exclusivamente para fins de pesquisa e treinamento em desminagem. A Alemanha é o país que tem o maior número assim retido, são 77 munições e 4.851 submunições. Isso mostra que, para quem aderiu à convenção, o compromisso com a destruição dos estoques tem sido, sim, cumprido. Agora, vamos ao impacto humanitário. Em 2024, 314 pessoas foram mortas ou feridas por munições clusters ao redor de todo o mundo, mas o monitor é transparente ao dizer que esse número é provavelmente muito maior, porque grande parte das vítimas simplesmente não é registrada, especialmente em zonas de conflito ativo. É muito difícil fazer esse mapeamento. Então, nós só sabemos que dessas 314 vítimas registradas, 257 foram resultados de ataques com munições clusters. Então, inclusive, a gente volta à questão anterior. Do que adianta a taxa de falha ser de 1%, sendo que a maioria, por exemplo, foi morto no próprio ataque. Então, elas foram atingidas durante um bombardeio. As outras 57, elas foram vítimas de remanescentes, submunições que não explodiram e foram detonadas depois. Um dado que resume muito bem a natureza dessas armas é que 100% das vítimas registradas em 2024 eram civis. Isso não significa que não houve vítimas militares. Pode significar que o sistema de coleta de dados não registrou elas, ou por limites de acesso ou de reporte, mas o padrão é muito claro, civis pagam o maior preço. Tiveram 9 países com vítimas registradas, então foi o Afeganistão, Iraque, Laos, Líbano, Mauritânia, Mianmar, Síria, Ucrânia e Iêmen. A Ucrânia registrou o maior número de vítimas anuais pelo 3º ano consecutivo. Desde o início da guerra com a Rússia, que foi em fevereiro de 2022, mais de 1.200 vítimas de munições clusters foram registradas no país. Sobre as crianças, elas representam 42% de todas as vítimas de remanescentes de munição clusters em 2024. Então, a gente sabe que submunições não detonadas muitas vezes têm aparências ou de brinquedos, são coloridos, ou parece só uma sucata. Então, as crianças, elas
são as que mais interagem com esses objetos sem ter o conhecimento de qual que pode ser o perigo. Em termos de gênero, homens e meninos continuam sendo a maioria das vítimas nos casos em que o sexo foi registrado, e isso se explica principalmente pelo fato de que são geralmente eles que trabalham na agricultura, no pastoreiro, em outras atividades que podem os levar a áreas contaminadas. Aqui nós temos um mapa de acidentes com munições cluster. Em vermelho nós temos os acidentes que aconteceram durante o reporte do monitor. E nesse rosa, um vermelho clarinho, nós temos acidentes antes de 2024. A gente consegue ver que cada vez menos territórios estão envolvidos com acidentes com munições cluster. Um dos principais passos para a prevenção, gente. É um dos principais passos para a prevenção de novos acidentes. Para além da proibição do uso, é a descontaminação de áreas com presença de submunições. O relatório identifica 29 países e outras áreas contaminadas ou com suspeita de contaminação por remanescentes de munições clusters. 10 são estados-partes, portanto, eles têm obrigações legais de limpeza, são Afeganistão, Chad, Chile, Alemanha, Iraque, Laos, Líbano, Mauritânia, Somália e Sudão do Sul. A boa notícia é que os estados-partes contaminados liberaram mais de 100 quilômetros quadrados de área contaminada em 2024, com a destruição de ao menos 83.452 submunições. Foi o maior número registrado nos últimos 5 anos. No caso do Líbano, o novo conflito redirecionou prioridades para a resposta emergencial, e o Chad e a Somália não liberaram nenhuma área em 2024. A gente tem outros desafios também, por exemplo, Afeganistão, Iraque, Líbano, Sudão do Sul, a quantidade de terra desminada diminuiu drasticamente em 2024, principalmente por corte de financiamento. E aqui eu acho que vale a pena a gente abrir um parêntese, porque é importante a gente entender como esse financiamento funciona e por que ele não é uniforme, por que ele não é garantido. Então, por exemplo, 2023, o apoio internacional total à ação contra Minas, e quando a gente diz ação contra Minas, é um escopo grande de diferentes tipos de munições. Então, tem minas antipessoal, tem munições clusters, tem munições não detonadas, munições abandonadas, tem armadilhas, outros dispositivos, conforme definido pela Convenção de Certas Armas Convencionais, dispositivos explosivos improvisados. Então, tudo isso está dentro do escopo de ação contra Minas. Então, em 2023, o apoio internacional a esse escopo girou em torno de 771 milhões, distribuídos entre descontaminação, educação sobre riscos, assistência às vítimas. O maior doador individual foi os Estados Unidos, com 309,8 milhões. Cerca de 40% de todo o financiamento internacional. Em 2024, esse valor caiu 36%. Então, foi para 198,1 milhões. Isso significa que uma única decisão orçamentária de um país reduziu em mais de 100 milhões de dólares o financiamento global de ação contra Minas em um único ano. Esse dado sozinho ele já revela uma fragilidade quanto o financiamento tão concentrado em poucos doadores, porque qualquer mudança de prioridade política tem impacto direto no campo. Então, as pessoas que estão esperando que sua terra seja desminada para poder voltar para casa ou para poder retomar o plantio, elas dependem dessa boa vontade dos estados. Aqui eu trouxe um gráficozinho também para a gente ver, porque além disso, historicamente, a descontaminação, ela concentra a maior parte dos recursos. A assistência às vítimas recebe sistematicamente muito menos, a educação sobre riscos compete pelos recursos que sobram. Isso acontece muitas vezes porque há um prazo exigido para a descontaminação do território, o que cria uma priorização. Então, o que é de longo prazo acaba ficando em segundo plano, a depender muitas vezes das organizações da sociedade civil. Então, a gente vê aqui que para a descontaminação foi 75% total das contribuições internacionais, com 38 doadores. Para assistência às vítimas foi 5%, com 18 doadores, e para educação sobre riscos foi 2%, 13 doadores. Advocacy sobre o assunto, 1%. Então, há uma grande defasagem, assim, entre os números. Em 2024, pelo menos, todos os estados-partes contaminados realizaram, sim, atividade de educação sobre risco, com apenas 2 exceções, que foi o Chile e a Alemanha, mas isso porque nesses países as áreas contaminadas estão em terrenos militares que são inacessíveis ao público, então eles acreditam que a população civil exposta
não precisa ser alcançado, porque não tem, na verdade, população civil exposta. Nos demais países, essas atividades permanecem sendo essenciais. Elas ensinam comunidades a reconhecer submunições não detonadas, a não tocá-las, a reportar quando as encontram, e é uma medida que salva as vidas enquanto a limpeza do território ainda não foi concluída. E olhando para o perfil dos beneficiários, os dados de 2024 mostram que as crianças representam 59% dos beneficiários de educação sobre riscos, sendo 31% meninos e 28% meninas. Os adultos representam os outros 41%, com 20% homens e 21% mulheres. Esse foco em crianças faz todo sentido quando a gente lembra que elas representam 42% das vítimas de remanescentes de munições clusters. Então, a criança ela não desenvolve naturalmente a mesma percepção de risco que um adulto. Um agricultor que ele trabalha naquele campo há anos, ele aprende a contornar certas áreas, a criar rotas seguras. A criança ela é movida pela curiosidade, ela não segue essas rotas, ela justamente se afasta dela, ela vai atrás da bola que caiu no matagal, ela pega o objeto redondo, colorido, brilhante, que encontrou na beira do caminho, leva e mostra para o amigo. Então, diante disso, quando se trata de crianças, a pergunta que orienta as boas práticas é como que você alcança uma criança com uma mensagem que realmente pode salvar a vida dela? Porque, de acordo com os profissionais de educação sobre riscos, integrar a educação ao currículo escolar é a estratégia mais eficaz para alcançar o público infantil. Esse conteúdo ele pode aparecer de diversas formas, como disciplina específica inserida na grade curricular, ou como atividade extracurricular, ou incorporando a um currículo de habilidades para a vida, que ensina a criança a tomar decisões seguras em diferentes situações cotidianas. E a chave é que a mensagem chegue de forma adaptada à faixa etária, não como uma aula sobre política internacional, porque isso não adianta, precisa ser algo concreto, visual, que faça sentido na realidade daquela criança. Só que a escola, ao mesmo tempo, ela só alcança quem está na escola. Então, em muitos dos países mais afetados pela contaminação, as taxas de matrícula variam significativamente entre meninos e meninas. Os meninos que estão fora da escola frequentemente são mais vulneráveis, porque são justamente eles que trabalham nos campos, próximos às áreas contaminadas, e eles não aparecem na aula, mas aparecem nas estatísticas de vítimas. Por isso, a educação sobre riscos, para ser eficaz, ela não pode depender exclusivamente do ambiente escolar formal, ela precisa também chegar pelas instituições de ensino religioso, informal, pelas redes comunitárias, pelos meios de comunicação em massa, então, rádio, televisão, materiais impressos, que alcançam onde a escola não pode chegar. E há uma abordagem interessante nesse campo também, que é a chamada criança para criança. Nesse modelo, os estudantes eles são formados como multiplicadores de informação, então eles aprendem o conteúdo e repassam para os irmãos mais novos, vizinhos, colegas que não frequentam a escola. Então, essa estratégia ela tem duas vantagens, né? Que primeiro, ela amplia o alcance da mensagem sem depender de infraestrutura adicional, e segundo, que ela muda a dinâmica da comunicação. Então, uma criança, ela muitas vezes, ela processa melhor uma informação quando ela vem de alguém da sua própria idade, em sua própria linguagem, do que quando vem de um adulto em si. Então, essa diversidade de métodos, ela também precisa se refletir na forma como o conteúdo é apresentado. Então, para o público infantil, os recursos visuais, histórias, jogos, dramatizações, eles são mais eficazes do que cartilhas informativas, por exemplo. Então, o objetivo não é que a criança memorize uma regra, é que ela internalize um comportamento, que é, ao encontrar algo suspeito, não toque, não chame os amigos, afaste-se, avise um adulto, e para ser eficaz, ela precisa ser tão diversa quanto as crianças e culturas que precisam alcançar. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês. Essa primeira está no próprio Monitor, né, que é a campanha no Camboja para banir minas terrestres e munições clusters. Estão aqui com um grupo de crianças mostrando alguns banners sobre educação sobre riscos. Tem um sobrevivente, inclusive, aqui ensinando. Nessa segunda imagem, a primeira aqui do meio de cima, mostra uma criança assustada durante uma aula de educação sobre riscos. Isso demonstra exatamente o que eu estava tentando trazer. Precisa ser metodologias diversas, porque não tem como você chegar numa escola e mostrar a foto de um osso saindo de uma perna, entendeu? De uma perna sangrando, de uma perna amputada. Não dá para você fazer assim com a criança, ela vai ficar completamente traumatizada. Então, eu gostei de trazer essa imagem exatamente para mostrar isso. Tipo, é um conteúdo muito sensível. Tem que pensar muito bem na forma como você vai mostrar para você não traumatizar, mas ao mesmo tempo deixar a criança esperta o suficiente para que ela não mexa em qualquer coisa que ela encontre na rua. A imagem de baixo é de uma história em quadrinhos, então, contando a história um pouco sobre os perigos de minas terrestres, munições clusters, em formas de desenhos, né, para uma criança na Ucrânia. E essa última imagem aqui, à direita,
É um desenho de uma criança e ele está explicando educação sobre riscos para os seus colegas na escola. Inclusive aqui na imagem, não sei se dá para vocês verem, mas são crianças jogando uma submunição para longe, e um X bem grande nisso, de tipo, não façam, não peguem a submunição, não joguem. E é muito disso da metodologia de crianças, para mostrar como que eles mesmos podem se ajudar a partir das informações que possuem. Bom, agora referente a assistência às vítimas, o monitor aponta que em 2024 houve algumas melhorias pontuais, mas os desafios estruturais e de financiamento continuam sendo, sim, enormes, mas eu vou destacar aqui os pontos mais críticos sobre o acesso a serviços médicos e reabilitação. O acesso a cuidados de emergência e cuidados continuados permanece limitado para sobreviventes, especialmente de áreas rurais ou em conflito, como o Afeganistão e no Líbano. Nessas áreas, tem que pensar que, além de arcar com procedimentos médicos, com próteses, precisam também arcar com as viagens para as capitais, que é onde possui a maioria dos centros médicos para isso. Então, para uma família em vulnerabilidade, isso muitas vezes é inviável. Se a gente pensar na criança também, por exemplo, elas sofrem amputações que precisam ser substituídas. As próteses, no caso, as próteses precisam ser substituídas de 6 a 12 meses, em razão ao crescimento corporal da criança. Então, uma criança de 10 anos com amputação do membro inferior, ela pode necessitar de até 25 próteses ao longo da vida. Se as lesões físicas também não forem tratadas de forma adequada, o risco de morte ou de sequelas permanentes é muito maior do que em adultos com lesões equivalentes. Então, a criança que não pode ter acesso a esses tratamentos, ela pode também no futuro não ter acesso à escola, oportunidade de trabalho. Sistemas nacionais de saúde, e na maioria dos países afetados, a gente vê que ainda não conseguem garantir serviços sustentáveis. Então, onde o Estado tem essa defasagem são as ONGs internacionais que tentam preencher essa lacuna. Isso acontece no Afeganistão, Líbano, Somália, Sudão do Sul. Sobre a inclusão socioeconômica, houve um progresso limitado. Muitas vítimas de munições cluster simplesmente não conseguem acessar oportunidades de geração de renda por conta de suas deficiências. E há o mesmo ciclo aqui que eu falei, que é cruel com as crianças. A pessoa sobrevive ao acidente, mas ela perde a capacidade de trabalho, não tem acesso à reabilitação adequada e fica em situação de vulnerabilidade econômica permanente. Então, imagine o impacto que isso tem até no desenvolvimento da própria comunidade, né? Fica sempre ali, realmente, na vulnerabilidade. Sobre o apoio psicossocial, esse é um dos pontos mais críticos, assim, que traz o relatório. Eu não sei até que ponto vocês viram a apresentação do Luiz, o relato do Luiz, mas ele traz exatamente sobre isso, sobre essa defasagem, e o monitor retoma isso também como um ponto bem crítico. O suporte psicológico às vítimas é quase inexistente. Eles traz um exemplo que especialmente isso acontece no Laos e no Sudão do Sul. Muito acontece sem realmente o apoio de um psicólogo, geralmente são sobreviventes apoiando e desabafando uns com os outros. Algumas melhorias em legislação, coordenação sobre isso foram reportadas no Afeganistão e na Albânia, mas o quadro geral ainda é de uma grande lacuna. E, por fim, para encerrar aqui, o relatório destaca que nos países fora da convenção, então Mianmar, Síria, Ucrânia, falam partes do Iêmen também, os conflitos em curso eles bloqueiam o acesso às vítimas. Então, isso enfraquece os próprios sistemas de saúde que deveriam atendê-las. Ou seja, onde o problema é maior, a capacidade de resposta é menor ainda. Isso reforça o argumento central do desarmamento humanitário, né, que não basta proibir as armas. Os tratados de desarmamento humanitário, eles mostram que é preciso acompanhar as consequências de seu uso, que são por décadas, e garantir que as pessoas afetadas sejam tratadas com dignidade e tenham seus direitos assegurados. Então, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigada a todos, espero que tenham conseguido entender. Se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Meu e-mail está aqui na imagem, giovana@desarme.org. Espero perguntas de vocês. Muito obrigada.